como é que nós criamos um modelo diferente quando nós temos escolas todas no Brasil? Meu Deus, eu que vejo isso há tantos e tantos anos, quer dizer, os nossos professores realmente batalhadores, professores dedicados, ganhando pouco e realmente se empenhando para que haja que a escola funcione. Se criar outras escolas, para mim, é uma surpresa realmente é, que, 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 que demonstra um desrespeito com as escolas que já existem, com esses milhões de escolas que já existem. Mas Olá, não. senhoras e senhores, aqui é Márcio Stanislavski. Estou falando aqui do Giro da Notícia RS e, eventualmente, das páginas do Salsichão do Amor. Senhoras e senhores, o debate que houve agora, 4 de julho, sobre escola cívico-militar foi interrompido por motivo de chilique maior, de Luciana Genro. Por causa disso, eu peguei o vídeo do debate em si. Mostrei para professores conservadores que foram perseguidos no governo do Lula e no governo da Dilma, e eles decidiram criar um texto, me enviar esse texto, e eu estou lendo aqui a opinião deles sobre o debate. Esse texto é assinado por professores que não podem se identificar, mas deixaram nomes engraçados. Professor, dois Bolsonaros numa moto. Professora de Zap Zap. Professor e tiozão da Suquita. Professor de História é tudo louco. Agradeço a professora Tchutchuquinha do meu coração, professora Tchutchuquinha do meu coração, que ela sempre pede, ela briga comigo, que eu tenho que sempre chamar os genocidas de demônio. Perfeito. Professor, estou vendendo meu carro Polo. Professor, onde quer que você esteja, você estará lá. Professora, preciso de armas para me defender do STF. Professor, todo sábado, Olavo de Carvalho desce até o inferno para cobrir Paulo Freire de porrada. E agradecemos aqui aos colaboradores que também ajudaram nesse texto. Ao Kiko, ao Zinho, ao Lindo e ao Branco. Sim, um grande abraço, um grande agradecimento para Kikozinho, Lindo e Branco. Bom, o debate foi interrompido em 4 de julho por chilique do Luciana Genro. Vamos explicar aqui professores conservadores que foram perseguidos no governo Lula e no governo Dilma afirmam que o modelo novo de escola cívico-militar, é um direito de pais, mães e alunos. Seu principal argumento é o fato de que existem há mais de 20 anos, ou seja, predatam a doutrinação Paulo Freire, denúncias apontando que a doutrinação Paulo Freire é uma cópia da doutrinação da antiga União Soviética, é uma cópia da China comunista e, portanto, são voltados à formação de militantes e idiotas úteis ao nível onde a mesma organização do Ministério da Educação é cópia do Ministério da Educação de Giovanni Gentili, socialista e ministro da Educação da Itália fascista, além de matérias com textos inteiros escritos por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda da Alemanha socialista. O Brasil está em terceiro pior lugar na educação, segundo o exame PISA, e Antônio Gramsci foi um ex-colega do demônio Benito Mussolini, resultado na doutrinação Paulo Freire. Essas são denúncias de professores conservadores e esses motivos justificam, sim, que pais, mães e alunos busquem outro modelo de educação. Vamos lá. Professores conservadores, vamos lá. Professora Esther Pilar Grossi, que ela se manifestou justamente no debate. Então aqui, já começa aqui. A professora de Zap Zap afirma que adorou o cabelo da professora Esther Pilar Grossi. Então vamos lá. Então, eu quero dizer o seguinte: eu trabalhei durante 5 meses com 18 alunos, e esses 18 alunos, e a questão da violência, eles brigavam todos os dias, antes de entrarem na sala, depois, estando lá na sala, como é que eu vou combater a violência? Com a presença de um militar, de um brigadiano? Não, aquele problema é meu, de professora, tá? Então, o que eu percebi? Os meus alunos, eles brigavam muito, brigavam
fisicamente, né? E o que eu percebi? Um dia eu não dei aula, não levei tarefas assim específicas no primeiro momento e disse a eles: agora vocês podem conversar. Vocês estão livres para conversar. Eu achei que eu tinha tolhido a eles, de não permitindo um momento para que eles conversassem. Eles estavam todos em pequenos grupos de 4. Em primeiro lugar, a professora Esther Pilagro afirma nesse texto que seus alunos brigavam todos os dias de forma física, antes, durante e depois das aulas, em grupos separados de 4, e pergunta se a melhor forma de evitar a violência é com um policial militar. A opinião e a resposta de professores conservadores que foram perseguidos no governo Lula e Dilma é sim. Sim, é com policial militar. O professor deve sim zelar pelo bem-estar dos alunos e evitar a violência entre eles. Segundo os professores conservadores, você, professora, foi sim uma irresponsável por afirmar que os alunos podem brigar e permitiu que alunos brigassem em sua sala de aula até o último dia, de acordo com o seu próprio depoimento. Isso justifica que pais, mães de alunos busquem alternativa fora da sala de aula. Bom, muito boa tarde, deputado Luciana Genro. Dado a exiguidade do tempo, em seu nome, saúdo a todos os presentes nessa audiência, tanto os que estão aqui quanto os que nos acompanham pela transmissão da internet. Eu queria, em primeiro lugar, colocar a posição da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que representa 4 milhões de trabalhadores que estão na escola, em todo o país, e também do CPR Sindicato, que tem seus 80 mil sócios, de completa contrariedade à instalação das escolas cívico-militares. E não só por uma posição ideológica, porque ela existe, e nós não temos nenhum problema de discutir isso. Resposta de professores conservadores que foram perseguidos no governo Lula e Dilma a o depoimento de Alex Sahat, da diretoria do CPERS. Professores que foram perseguidos no governo Lula e Dilma afirmam que toda a perseguição ocorreu tanto por viés político quanto por oposição à doutrinação, e por esse motivo não podem se identificar mesmo hoje. O CPERS não os representa e perseguiria a todos se fossem identificados. Eles lembram o caso de um professor em especial. Vamos explicar aqui essa história. No ano de 2005, ano do plebiscito sobre o direito de armas ou sobre desarmar a população, o PT, na época, fez campanha chamando de fascistas e nazistas todos os brasileiros que buscavam o direito de se defenderem com armas de fogo. Então, este professor, de 2005, buscou informações históricas precisas, descobrindo que todos os governos de esquerda desarmavam as suas populações antes da ascensão de ditaduras socialistas. Parte do que ele foi divulgado foi: comunistas do demônio Lenin iniciaram o desarmamento da população em 1917, antes de iniciarem um grande movimento comunista de guerra contra as populações que reagiam ao novo governo deles. Milhões de pessoas foram mortos pelas tropas comunistas ou foram mortos pela fome, sem nenhuma arma para se defenderem. Lembrando que tanto o demônio genocida Lenin quanto o demônio genocida Stalin são celebrados na doutrinação Paulo Freire, e isso é motivo suficiente para pais, mães e alunos optar pelo direito à educação fora da doutrinação. Quem desarmou a Alemanha não foram os nacionalsocialistas, mas o Partido Social Democrata, formado por socialistas que foram responsáveis pela República de Weimar, anos antes dos nacionalsocialistas surgirem como Partido dos Trabalhadores. Estamos falando de 1918. Nessa época, o Partido Social Democrata, formado por socialistas de esquerda, também respondia como partido fascista. Isso é um fato histórico mostrado pelos professores conservadores. O Partido Comunista chegou a criar uma milícia anos depois, se chamava de
antifascista exatamente contra o Partido Social Democrata, formado por socialistas, inaugurado em 1867. Eles desarmaram a população da Alemanha, na República de Weimar. Mais tarde, os socialistas do demônio Hitler aprovaram leis ainda mais severas e forçaram ainda mais as populações ao desarmamento. A fonte dessa história, olhem só que detalhe, as fontes dessa história que mais foram perseguidas nessa época são os jornais assumidamente conservadores e reacionários Brit Shalom. Você sabe o que significa Brit Shalom? Significa Aliança pela Paz, em hebraico. Os jornais judeus, conservadores e reacionários foram quase varridos para debaixo do tapete da história. E eles trazem essa notícia. Os jornais das comunidades judaicas, jornais que foram fechados, queimados, com jornalistas assassinados em campos de extermínio alemães e soviéticos. O processo de desarmamento da Itália, olha aqui o detalhe, começou com o demônio Benito Mussolini em 1912. Presta atenção. O processo de desarmamento da Itália começou com o demônio Benito Mussolini em 1912. 1912 são 7 anos antes do Partido Fascista existir. 7 anos. Em 1912, o demônio Benito Mussolini fazia parte do Partido Socialista da Itália como militante de esquerda e como secretário da Federação Socialista de Forlì. 7 anos depois, o Partido Fascista viria a existir e seu plano de governo, chamado de Estatuto de São Sepolcro, olha aqui detalhe, afirmava o desarmamento. Exatamente. A reforma agrária, a estatização de tudo e outras bandeiras de esquerda rejeitadas por conservadores. Os conservadores defendem armamento, são contra reforma agrária e estatização. O professor do Rio de Janeiro, ao apresentar o resultado de seus estudos para seus alunos e colegas, este professor foi assassinado no Rio de Janeiro em 2005. Ele foi assassinado por militantes petistas identificados, presos, condenados e que hoje fazem parte da política do Rio de Janeiro. Por isso, o nome dele não é mostrado aqui. Professores conservadores reforçam a denúncia de mais de 20 anos. A doutrinação Paulo Freire é cópia da doutrinação comunista da antiga União Soviética e da doutrinação comunista da China. Portanto, contém sim organização inteira, matérias, textos provindos de nazistas e fascistas. O Ministério da Educação brasileiro é cópia do Ministério da Educação de Giovanni Gentili. Olha aqui, Giovanni Gentili. A existência desse homem é uma evidência histórica irrefutável. O Ministério, o fato desse socialista aqui estar dentro da doutrinação Paulo Freire é uma evidência de que pais, mães e alunos têm que ter opção fora da doutrinação Paulo Freire. Então aqui, Giovanni Gentili é socialista do governo fascista do demônio Benito Mussolini. Isso é mais um motivo para que pais, mães e alunos rejeitem a doutrinação Paulo Freire. A organização de sindicatos de professores é cópia de sindicatos fascistas. Isso é denúncia. Os professores conservadores fazem denúncia. A organização de sindicatos de professores hoje é cópia dos sindicatos fascistas, onde professores não têm até hoje o direito de não entrar ou de discordar. A ordem de não existir debate entre socialistas e conservadores vem de Giovanni Gentili. Olha aqui. Não pode existir debate no ambiente acadêmico dominado. E detalhe aqui, a denúncia mais grave aqui, professores conservadores denunciam que cursos de propaganda e política têm textos inteiros de Joseph Goebbels. A denúncia de professores conservadores afirma que há mais de 20 anos o livro A Arte da Propaganda do demônio Joseph Goebbels é apresentado inteiro para a formação de militantes e idiotas úteis
sem citar o nome do autor. Além disso, olha aqui, outro livro aqui também, Evidência Histórica, livro Por que Somos Socialistas, de 1929, também escrito pelo demônio Joseph Goebbels, tem o seu capítulo sobre desarmamento copiado e apresentado dentro da doutrinação Paulo Freire, além da página 307, copiado dentro da doutrinação Paulo Freire, assim como um capítulo inteiro sobre Jesus ser um socialista, que inicia na página 115. Iniciando na página 115, são mais de 80 páginas ensinando como doutrinar que Jesus era um socialista. Exatamente. Tudo sobre, dentro da doutrinação Paulo Freire, ensinando que Jesus era um socialista, veio do demônio Joseph Goebbels. Lembrando que o demônio Joseph Goebbels foi ministro da propaganda nacional socialista e em ambos os livros ele se identifica como socialista de esquerda. Finalizando o vídeo de hoje, o professor Pirata do Rio Guaíba desafia qualquer professor militante idiota útil de esquerda a mostrar qualquer evidência histórica onde os socialistas alemães se identificavam como de direita ou como conservadores. Isso é um detalhe. Os nacional-socialistas não se identificavam nem como de direita, nem como conservadores. A evidência histórica militante será colocada lado a lado para comparação com a evidência histórica do livro Pensamentos sobre as Tarefas do Futuro, que foi publicado em 15 de junho de 1926, escrito onde Gregor Strasser, fundador do Nacional Socialista, que nasceu como Partido dos Trabalhadores, se afirma 36 vezes como socialista de extrema esquerda. Senhoras e senhores, esses são os textos aqui dos professores conservadores denunciando. Eu vou finalizar esse texto falando, olha, os fascistas de Benito Mussolini, eles chegaram a se afirmar como de direita. É verdade. Tanto de direita quanto o PSDB. Enganaram muita gente. Pois é. E agora, você, petista, vai votar no Alckmin. Uma boa noite a todos, senhoras e senhores.